Um bom dia aos irmãos. Feliz sábado a todos. Os que eu já cumprimentei e os que eu também não cumprimentei. É uma felicidade estar aqui com os irmãos mais uma vez. Eu estive aqui alguns anos atrás, no domingo à noite, então poucos me viram e poucos eu vi também. Mas Deus seja louvado porque nessa manhã de sábado Ele concedeu que aqui eu estivesse, que os irmãos estivessem também. Agora chegou um momento especial do culto, irmãos. E antes de nós abrirmos a palavra de Deus, eu tenho algumas recomendações. Eu peço que os irmãos prestem muita atenção nessas recomendações. Nós sempre falamos de manual, não é verdade? E se nós lemos o manual, então não tem problema quando formos a utilizar o aparelho. Se nós escutamos atentamente as recomendações, então não terá problema em meio ou no meio do culto. A verdade, irmãos, é que nós estamos prestando culto ao nosso Deus nesse momento. Nós não viemos aqui na igreja para escutar uma pregação. Nós viemos aqui nesse salão na casa de Deus para prestar um culto de louvor e gratidão a Ele. As ofertas, os cânticos só foram uma parte do seu louvor e do meu louvor, da sua adoração e da minha adoração. Agora nós entramos num momento santíssimo do nosso culto, do nosso louvor a Deus. Os irmãos nesse momento vão adorar a Deus, na plenitude do que o ser humano pode adorar a Deus, com a sua atenção, com o seu silêncio, com a sua reverência, para que o Espírito Santo possa trabalhar na sua vida. E eu estarei então somente adorando a Deus através das minhas palavras. Uma outra recomendação. O Espírito de Profecia nos mostra que quando nós nos reunimos para louvarmos e adorar a Deus, o Santo Espírito, Ele vem e Ele se faz presente entre nós. Mas a verdade, irmãos, é que o príncipe das trevas e seus anjos, infelizmente, eles também podem adentrar nos cultos aos sábados. Mas é a sua e a minha escolha que vão determinar se ele vai continuar ou se ele vai sair. Por um pouco de tempo ele estará aqui, passando de banco em banco, falando em cada ouvido, tentando você a desviar para um lado, desviar para o outro, conversar com a pessoa que está ao lado. Para que então talvez aquilo que a pessoa precisava escutar naquele determinado momento. Portanto, não seja o braço direito de Satanás nessa manhã de sábado. Preste atenção na palavra de Deus. E agora eu convido os meus irmãos a orarmos ao nosso Deus, pedindo mais uma vez o seu poder para que nós possamos escutar a palavra dele nessa manhã. Vamos fechar os nossos olhos e falar com Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em Tua presença nós apresentamos os nossos corações e as nossas mentes, assim como todo o nosso ser. Em nome do Senhor Jesus, nós lhe pedimos que o Senhor derrame o Seu Espírito Santo sobre nós. Batize-nos nesta manhã com Teu Santo e Bom Espírito. Nos dê, Pai, sabedoria, entendimento e discernimento, para que a Tua palavra seja viva em nossas vidas. E para que, compreendendo a Tua palavra, cresçamos até chegarmos à maturidade da estatura do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus, nós lhe pedimos isso. E que Teus santos anjos permaneçam entre nós. E que as trevas sejam, enfim, expulsas e repreendidas. É o que nós lhe pedimos e agradecemos em Cristo Jesus. Amém. Irmãos, até um certo tempo eu não colocava título em minhas pregações, mas agora eu tenho que colocar. E o título da nossa pregação de hoje possa parecer um pouco estranho, mas no final, ou talvez antes do final, os irmãos vão entender o título da pregação. A pregação de hoje tem como título: Comer a carne e beber o sangue do Filho do Homem. E eu convido a igreja a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de São João. O Evangelho de São João, no capítulo 6. São João, capítulo 6, nós vamos ler os versículos 53 a 59 e o 66. São João, capítulo 6,
Vamos começar no versículo 53. E a palavra de Deus diz assim: respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram e, contudo, morreram. Quem comer este pão, viverá eternamente. Essas coisas disse Jesus quando estava na sinagoga de Cafarnaum. Versículo 66. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. O ser humano, ele sofre com uma doença terrível, que todos nós aqui sabemos qual é, poderíamos dizer até em uníssono. O nome dessa doença é pecado. Vários irmãos, vários são os sintomas do pecado, mas tem um sintoma dessa doença que atinge tanto os crentes em Cristo como os mundanos, que se chama cegueira espiritual. Nós lemos o Antigo Testamento, nós lemos o Novo Testamento, nós lemos o Espírito de profecia, mas os sintomas da cegueira espiritual do pecado, ele não nos deixa compreender que as palavras que foram escritas há milênios e há centenas de anos, elas dizem respeito à nossa geração, ao nosso tempo, à sua vida, à minha vida, aos nossos dias, e de maneira especial dizem respeito à Igreja Adventista do sétimo dia. Irmãos, quando Jesus ele andou aqui na terra, e há pouco nós estávamos falando de Cristo, seu ministério de oração, quando ele esteve aqui na terra. Mas quando o Senhor Jesus ele andou aqui na terra, a palavra de Deus disse que multidões seguiam ele. Por que multidões seguiam ele? Porque Jesus ele cativava as pessoas, ele tinha as palavras de paz. Alcançado ele falava e a pessoa despertava com uma nova vida, ele dava ânimo àqueles que o ouviam. O Senhor Jesus ele andava de cidade em cidade, fazendo muitos e muitos milagres e curando muitos e muitos doentes. E o Senhor Jesus ele ressuscitava mortos, e ele também alimentava multidões. E por conta disso a palavra diz que multidões o seguiam e o chamavam alegremente de Senhor, Senhor, e também de Mestre. Mas o Senhor Jesus, ele diz também em sua palavra que ele conhecia os corações daqueles que o estavam seguindo. E nem todos que o chamavam Senhor, Senhor e Mestre realmente eram seus seguidores, mas estavam fazendo isso somente por interesse. Então, no livro de João, no capítulo 6, nos versículos que nós lemos, ali nós vemos uma atitude diferente de Cristo, diferente das atitudes que até então ele teve. Ali nós vemos um testemunho direto de Cristo. Cristo, no Apocalipse, ele é descrito como uma testemunha fiel e verdadeira. E neste período do início da igreja, nós vemos um testemunho direto de Cristo àquela multidão que o seguia. E qual foi, irmãos, o resultado desse testemunho direto de Cristo àquela igreja que estava se iniciando?
nós vemos que, à vista das palavras de Cristo, o que aconteceu com a maioria? Foram embora. Nós vemos o primeiro grande peneiramento da igreja de Cristo nos dias que ele esteve aqui na terra. E a pergunta é: por quê? Por que houve aquele grande peneiramento, quando o Senhor Jesus Cristo deu aquele testemunho direto àquela primeira igreja, àquela multidão que o estava seguindo? E a verdade é que esse testemunho direto fez com que aquela multidão acabasse saindo de perto do Senhor Jesus Cristo, porque todos aqueles, ou a grande maioria que estava andando próximo a Jesus e o chamava de mestre, de Senhor, durante o decorrer de toda a sua vida, eles tinham desenvolvido um caráter orgulhoso, um caráter presunçoso e um caráter autossuficiente. Quando a pessoa desenvolve essas características de seu caráter, ela não aceita a palavra de reprovação. Os judeus, eles receberam uma grande bênção de Deus. Eles foram o povo escolhido do Senhor para levar a sua lei, o seu conhecimento a todos os povos na terra. Só que eles se afastaram do Senhor. E isso fez o quê? Esta bênção que Deus tinha dado a eles, por causa do coração deles, se transformou em uma maldição. Subiu a cabeça deles. Nós somos o povo do Senhor. E por isso eles se tornaram uma nação sem fé, uma nação sem amor, uma nação presunçosa, uma nação cega, e uma nação que não vivia pela fé em Deus, mas pela fé em suas próprias obras. Por esse motivo houve aquela grande e primeira sacudidura do povo de Deus. Nós, como adventistas do sétimo dia, como a igreja dos últimos dias da profecia bíblica, nós sabemos que antes do Senhor Jesus Cristo voltar à terra, vai haver uma outra grande sacudidura. A palavra de Deus nos mostra que antes de Jesus voltar à terra, vai haver um imenso peneiramento na igreja do Senhor. O trigo vai ficar, mas o joio e a palha vão ser todos lançados para fora da igreja. Nós vemos que a primeira grande sacudidura ela aconteceu depois do testemunho direto do Senhor Jesus Cristo à sua igreja. Mas a pergunta que eu faço para os irmãos: como vai acontecer a última grande sacudidura do povo de Deus? O Espírito da profecia nos diz: perguntei qual o sentido da sacudidura que eu acabava de presenciar, e foi-me mostrado que ela foi causada pelo positivo testemunho motivado pelo conselho da testemunha fiel aos laodiceanos. Alguns não suportarão esse claro testemunho, vão se opor contra ele, e isso causará uma sacudidura entre os filhos de Deus. Testemunhos Seletos, volume 1, página 60. Irmãos, por causa da má formação do caráter, quando o Senhor Jesus deu seu testemunho direto àquela multidão, eles não suportaram e eles acabaram saindo da igreja de Cristo. Aquele era o povo de Deus, o Israel físico, o Israel literal. Nós somos o Israel espiritual. E como está sendo desenvolvido o teu e o meu caráter? Como está sendo desenvolvido o caráter dos adventistas do sétimo dia? Diz a palavra de Deus: pois dizes, estou rico e abastado, e eu não tenho falta de nada. O Apocalipse diz que você e eu, a igreja adventista do sétimo dia, está desenvolvendo um caráter orgulhoso,
presunçoso e autossuficiente. E por conta disso, a igreja não consegue perceber, ainda que os servos de Deus daqui da frente gritem a plenos pulmões, a igreja não consegue perceber que é uma miserável, pobre, cega e nua. Estamos nos últimos momentos da história deste mundo, mas nós não conseguimos olhar no espelho espiritual e enxergarmos o nosso caráter como miserável, pobre, cego e nu. Olhamos para o lado e falamos: puxa, aquele irmão realmente é pobre, cego. E aquela irmã é uma pobre, cega e nua, mas eu acho que eu não sou tão pobre, não sou tão cego, não sou tão pobre. Irmãos, o Espírito da profecia, a Bíblia, nos mostra o que é a tua, a minha e a miséria da igreja adventista. É a falta da coisa mais preciosa que existe no reino de Deus: o amor. Você e eu não amamos. Nós temos sentimentos humanos. Mas o livro do Apocalipse, o Espírito da profecia nos mostra que esta igreja não tem o verdadeiro amor de Deus. É miserável. Nós somos miseráveis, irmãos. A pobreza dessa igreja é a falta de fé. Nós estamos falando agora há pouco a respeito da fé. Se houvesse fé do tamanho de um grão de mostarda, montanhas se moveriam. Mas nós somos pobres. Nós não temos nem um grãozinho de mostarda, irmãos, de fé. A nossa cegueira é a falta de discernimento espiritual. Nós lemos na Bíblia que alguns povos não sabiam discernir entre a mão direita e a mão esquerda. E nós batemos no peito e dizemos: nós temos a palavra de Deus, nós temos o Espírito da profecia, mas nós não sabemos discernir verdadeiramente entre as trevas e entre a luz. Somos cegos espirituais. E a nossa nudez, irmãos, o povo que deveria proclamar a mensagem da justificação pela fé, pois eis que a mensagem dos 3 anjos na palavra de Deus tem como centro a justificação pela fé. É um povo que inconscientemente acredita que vai ser salvo por obras. Nós firmamos a nossa fé no nome Igreja Adventista do Sétimo Dia. Nós firmamos a nossa fé na teologia e na teoria e nas palavras, nas muitas palavras, na educação. Mas essa foi a ruína dos judeus. Porque em verdade, quando eles iam a Caifás, a Anás, quando eles iam aos escribas, fariseus e saduceus, eles diziam: aquele lá, aquele tem demônios, aquele faz os seus milagres pelo próprio Beelzebul. E nós somos os homens da lei, nós somos estudados, não creiam no que ele diz. E essa foi a ruína dos judeus, e essa é a nossa ruína. Nós cremos no conhecimento, não temos a verdadeira fé na justiça do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, hoje o Filho do Homem está dizendo para você, está dizendo para mim, o Adventista do sétimo dia, que não comer a carne e que não beber o sangue do Filho do Homem, esse não terá vida em si mesmo. Talvez possamos pensar: mas será que eu não comi a carne? Será que eu não bebi o sangue do Filho do Homem? Bom, eu vou em todas as santas ceias, eu sempre renovo os meus votos através do suco de uvas, através do pão sem fermento, e naquele momento eu creio que o Senhor está me perdoando e renovando os laços comigo. Eu acho que eu comi sim a carne e bebi sim o sangue do Filho de Deus. Será? Será que fizemos isso, irmãos? Será que nós compreendemos o que é comer a carne do Filho do Homem, beber o sangue do Filho do Homem nos últimos dias da história deste mundo? Será que nós compreendemos que comer a carne, beber o sangue de Cristo é carregar em nossos ombros a cruz do Senhor Jesus Cristo? E o que é para você carregar a cruz de Cristo nos últimos dias? Será que carregar a cruz de Cristo nos últimos dias é perder o emprego por causa desse santo e deleitoso dia maravilhoso, no qual o Senhor Jesus, na plenitude do seu Espírito, desce
para abençoar essa igreja? Será que é isso? Perder o emprego por causa do sábado, o dia mais maravilhoso da semana? Será, irmãos, que carregar a cruz de Cristo nos últimos dias é deixar de comer pizza de calabresa? É isso? Cristo é o nosso exemplo em todas as coisas. O Senhor Jesus nos ensinou o que é carregar a cruz. Ele carregou muito mais do que você e eu podemos suportar. Mas Ele deu o exemplo do que é carregar a cruz por amor ao Pai. O Senhor Jesus Cristo, Ele sentiu o peso da cruz muito antes de descer esta terra. Porque o Senhor Jesus, Ele era Deus e ainda é, em toda a sua plenitude. Mas Ele habitava nos céus. Ele assentava ao lado do Pai. Ele estava acima dos serafins, acima dos querubins. Anjos, miríades de miríades, milhões de milhões se prostraram diante dele. E não cansavam de dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Toda a plenitude divina habitava no Senhor Jesus Cristo. E Ele era a existência de todas as coisas, e tudo foi feito por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Ele era Deus, em toda a plenitude da palavra. Mas o Senhor Jesus se esvaziou por você, se esvaziou por mim. Ele condescendeu em transformar-se em um microscópico gameta. Ele condescendeu em ser depositado no ventre de uma pecadora como você, como todas as mulheres que estão aqui, porque somos pecadores. Mas Ele condescendeu com isso. Ele condescendeu ser gerado como um homem. Ele condescendeu nascer como um homem, crescer como um homem, trabalhar como um homem, ser humilhado acima da humilhação que os homens já passaram aqui nessa terra. E quando Ele ressuscitou como Deus, mas ressuscitou como homem, para carregar a eternidade inteira por você e por mim, as marcas na fronte, nas mãos, nos pés e no lado. Jesus carregou a cruz. Ele te deu o exemplo. Ele me deu o exemplo. Tomar a cruz de Cristo é mais do que sofrer alguma coisa pequenina por causa de um ou outro ponto de nossa fé. Carregar verdadeiramente a cruz de Cristo é morrer dia após dia após dia para o eu. Isso é carregar a cruz de Cristo. E nesse sábado, sem relógio, eu não vim aqui, irmãos, para pegar a Bíblia e o Espírito de profecia e sentar na cabeça de vocês, não. Porque em verdade eu digo que o primeiro a ser alcançado pela palavra de Deus tem que ser eu. Mas eu vim aqui, não foi para agredir os irmãos e nem a mim mesmo com palavras, mas sim eu vim aqui, amando do Senhor Deus, para que a espada da palavra, ela possa penetrar juntas e medulas, irmãos, que ela possa rasgar corações, para que você e eu possamos discernir quem nós somos, para que então possamos nos arrepender de nossos pecados e nos converter, para que os pecados sejam cancelados, e então sejamos salvos eternamente em Cristo Jesus. Eu trouxe aqui alguns textos do Espírito da Profecia que falam um pouco do que é morrer para o eu geralmente. E eu gostaria que os irmãos acompanhassem cada um dos tópicos com muita atenção, porque o Espírito Santo ele vai falar individualmente a cada um de nós. Se você e eu quisermos, Ele nos falará ao coração. Primeiro tópico: casamentos proibidos. Há no mundo cristão uma assombrosa, alarmante indiferença para com os ensinos da palavra de Deus acerca do casamento de cristãos com descrentes. Muitos que professam amar e temer a Deus preferem seguir a inclinação do seu próprio espírito em vez de tomarem conselho com a sabedoria infinita. O juízo e o temor de Deus são colocados de lado
permitindo-se que domine o cego impulso, a obstinada determinação. Testemunhos Selectos, volume 2, página 123. Somos filhos de Deus? Temos comido e bebido da carne e do sangue do Filho do Homem? Então, se assim o é, irmãos, que possamos nós ir ao nosso Pai, o qual nos escuta a oração, e perguntemos a Ele se nós estamos entrando ou se nós estamos em julgo desigual. E se o teu Pai e o meu Pai, que nos escuta em segredo, disser que nós estamos entrando, ou que nós verdadeiramente estamos em um relacionamento, uma sociedade de julgo desigual, então saia dessa sociedade, desse relacionamento, ou não vá a caminho dessa sociedade ou desse relacionamento, porque em verdade o Senhor Jesus diz que se nós necessitarmos abandonar até mesmo os nossos pais por amor a Ele, e nós não fizermos isso, então Ele nos diz que somos indignos dele. Abandone. Deixe, irmão. Há um tesouro muito maior na terra e no céu, para você e para mim. Conselho a respeito do vestuário. Homens, por favor, não pensem que isso é só para as mulheres. O Senhor está falando para as mulheres e para os homens. No serviço do tabernáculo, Deus especificou cada detalhe no tocante ao vestuário dos que deviam oficiar perante Ele. Com isso, nos ensinou que tem suas preferências também quanto à roupa dos que os querem. Prescrições minuciosas foram dadas por Ele em relação à roupa de Arão, por ser esta simbólica. Do mesmo modo, as roupas dos seguidores de Cristo devem ser simbólicas, pois que lhes compete representar a Cristo em tudo. Nós julgamos o caráter de uma pessoa pelo estilo do vestuário que usa. Uma senhora modesta e piedosa trajar-se-á ou se vestirá modestamente. Na escolha de um vestuário simples e apropriado, vai se revelar um rosto apurado e também uma mente culta. Não ocupem o seu tempo esforçando-se a seguir todas as modas insensatas do vestir. Vistam-se asseadamente e decentemente, mas não se tornem também alvo de observações. Seja por se vestirem com muito requinte, com muito luxo, ou por se vestirem de maneira relaxada e desalinhada. Hajam como se soubessem que os olhos dos céus estão sobre vocês, e que estão vivendo sob a aprovação ou sob a desaprovação de Deus. Orientação da criança, página 415, ou melhor, página 413 a 415. Muitos se vestem semelhantemente ao mundo. Aqui está falando, irmãos, dos adventistas do sétimo dia. Todos os conselhos são para a nossa igreja. Muitos, vou acrescentar, adventistas do sétimo dia, se vestem semelhantemente ao mundo, a fim de exercer influência sobre os descrentes. Eles, porém, cometem aqui um erro lamentável. Se quiserem ter verdadeira e salvadora influência, vivam de acordo com a sua profissão de fé, mostrem sua fé pelas suas obras de justiça e façam uma clara distinção entre o cristão e entre o mundano. Testemunhos, volume 4, página 633. Muitos consideram essas recomendações como muito antiquadas para merecerem atenção. Aquele, porém, que as deu a seus discípulos, compreendia os perigos do amor ao vestuário em nossos tempos, e mandou-nos
deu-nos essa advertência: daremos ouvidos e seremos sábios. Orientação da criança, na página 415 e 416. Irmãos, houve um período na vida de Cristo muito difícil, o qual a palavra de Deus registra que foi tão difícil que ele chegou a prostrado, suplicar ao Pai: Pai, se for possível, passe de mim este cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. O Pai não passou o cálice. O Pai estava dizendo: meu filho, para que o meu nome seja glorificado em você, é necessário que você beba o cálice até a última gota. E o Senhor Jesus sorveu o cálice até a última gota. O Senhor Jesus é o nosso exemplo de todas as coisas. E eu sei, irmãos, por experiência própria, que é muito bom nós olharmos no espelho e nós vermos o quê? A aparência que gostamos de ter, a roupa que gostamos de vestir, o corte de cabelo que gostamos de ter, a cor de cabelo preferencial, a maquiagem que gostamos de usar. Isso agrada os nossos sentidos. Mas o Senhor Jesus está nos dizendo que nós somos uma carta ao mundo, uma carta não apenas interna, mas uma carta externa. Você e eu representamos em tudo o Senhor Jesus Cristo, e muitos verão a Cristo através da sua e da minha aparência. Pois em verdade a palavra de Deus não diz a respeito dos profetas que eles passavam e as pessoas diziam: aí vai o homem de Deus, porque eles passavam recitando os 10 mandamentos. Mas era porque as roupas que eles vestiam e o rosto deles resplandecia com a glória de Deus. Quando Jesus tinha que sorver aquele amargo cálice, o Pai dizia que para glorificar o nome dele na terra, o Senhor Jesus teria que enfrentar a mais ignominiosa morte de cruz. Mas ele morreu. Nesse caso do vestuário, Deus só está dizendo para você, homem: por favor, meus filhos, vistam-se como cristãos, mudem a sua aparência externa também. Eu acho que Deus facilitou muito para nós neste aspecto. Se nós o amarmos de verdade, nos será mais fácil. Será difícil sim, porque nós somos pecadores. Eu não posso ser hipócrita, falar que é fácil. Será difícil, mas se nós o amarmos verdadeiramente, nós conseguiremos fazer essa mudança em nosso guarda-roupa e em tudo mais que necessitarmos, irmãos. Conselhos a respeito da música que desagrada a Deus. Todo culto deve ser efetuado com solenidade e reverência, como se estivéssemos na visível presença do próprio Deus. Testemunhos Selectos, volume 2, página 195. Certa vez Isaías teve uma visão, e no templo de Deus ele viu o trono de Deus e o Todo-Poderoso assentado sobre o trono. Serafins voavam à cabeça do Altíssimo e clamavam uns para os outros: Santo, Santo, Santo. O Senhor Deus é santo, e a terra está cheia da sua glória. E ele via agora as vestes do Senhor Deus descendo a escadaria daquele trono e enchendo os átrios de todo o templo. Então fumaça subia daquela cena santa, e ele disse que tremia os alicerces do templo. Então Isaías deu um passo para trás e disse: ai de mim, porque eu vou perecer, os meus olhos viram Rei. A atitude que Deus deseja para você e para mim no momento em que nós vamos cantar aqui na frente, nós sentados na congregação, é esta: um senso de santidade e uma reverência profunda pelo que Deus é, pelo que Ele faz e pelo que Ele fez. Tenho ouvido em algumas de nossas igrejas solos completamente inadequados ao culto na casa do Senhor. Irmãos,
Não é a senhora White falando, nem é o André. Deus está falando uma coisa para a sua igreja, a qual nós devemos dar ouvidos, porque a palavra de Deus diz que se nós cremos nele, nós estaremos seguros, e se nós dermos ouvidos aos seus profetas, nós prosperaremos. Tenho ouvido em algumas de nossas igrejas, somos completamente inadequados ao culto na casa do Senhor. As notas prolongadas, Deus está dizendo isso, as notas prolongadas e os floreios. Você sabe o que é floreios nos nossos dias? Você sabe. Não agradam os santos. Evangelismo, página 510. Deus não precisa do teu melisma, nem do meu melisma, nem do melisma da igreja, nem do melisma dos melhores cantores da igreja, porque Ele não precisava das frutas, das verduras de carne. Ele precisava de cordeiro morto, porque foi o que Ele pediu para Abel. Abel ofereceu o cordeiro morto, e fogo desceu do céu e consumiu. Mas Caim fez um lindo altar para o seu Deus, e trouxe frutas maravilhosas, cheirosas, coloridas, perfumadas. E ele ofereceu do melhor que a terra tinha para o Senhor. Aos olhos dos homens, o altar de Caim era muitas vezes mais bonito que o altar de Abel. Mas o Senhor pediu um cordeiro morto. Ele aceitou o sacrifício de louvor de Abel, porque ele fez o que ele queria, mas ele não aceitou o sacrifício de louvor de Caim. Porque por mais que aos olhos de Caim, aos olhos do mundo, o sacrifício de Caim era muito mais atraente do que o de Abel, não era o que Deus pediu. Vocês não entenderam o que Deus pede para nós? Música sacra. É o que Ele gosta, é o que Ele se agrada. A música só é aceitável a Deus quando o coração é consagrado, quando é enternecido e quando é santificado. Muitos, aqui está falando de adventistas do sétimo dia. Está falando para você e para mim. Muitos, porém, que se deleitam na música, não sabem coisa alguma sobre produzir melodia ao Senhor em seu coração. E esses, eles foram após os seus ídolos. Evangelismo, página 502. Meus irmãos, todos vocês e eu, quando nós formos cantar ao nosso Deus, quer na congregação ou aqui na frente, cantemos com nossos corações voltados ao Senhor, mas não por vaidade, porque se você e eu cantarmos por vaidade, em vez dos nossos nomes serem escritos nos livros dos céus, como tendo louvado ao Senhor, eles serão escritos como tendo oferecido uma adoração a nós mesmos, porque a palavra diz: eles foram após os seus ídolos. Evangelismo, repito, página 512. E o último texto a respeito da música. Esse texto, irmãos, que eu vou ler, é uma resposta a uma carta que a senhora White recebeu. Uma carta que veio da cidade de Indiana, no período em que ela vivia. Se ela recebeu, tinha que ser o período que ela vivia. Mas enfim, ela teve uma visão de Deus, e depois da visão ela respondeu esta carta. E a resposta da senhora White a esta carta é o seguinte: o que você descreveu como tendo acontecido em Indiana, o Senhor revelou que haveria de ocorrer imediatamente antes da terminação da graça. Irmãos, alguém aqui crê que Jesus está às portas? Todos nós cremos. Mas antes de Jesus voltar a este mundo, quantas pragas têm caído? 7. E a porta da graça fecha antes ou depois das pragas? Antes. Se Jesus está perto de voltar, a porta da graça está muito mais perto de se fechar. E isso aqui era para um período em que a porta da graça estivesse quase se fechando. Para quando que é esse texto que agora eu vou ler? Para agora, para os nossos dias. Lembre-se, o texto está falando sobre música. Demonstrar-se-á tudo quanto é estranho, entre aspas, música na igreja adventista do sétimo dia. Demonstrar-se-á tudo quanto é estranho.
haverá gritos. Irmãos, vocês já viram gritos aqui na igreja adventista do sétimo dia de algum cantor? Eu nunca vi. E nunca ouvi falar. E eu nunca verei e nunca ouvirei falar. O nosso inimigo, ele é muito mais astuto do que nós pensamos. Ele não vai colocar um cantor aqui e vai fazer esse cantor gritar. Toda a igreja vai falar o quê? Esse está cheio de demônios, põe ele para fora. Mas o inimigo, aquele que conseguiu enganar um terço dos anjos e conseguiu enganar a Eva, ele vai colocar pessoas aqui na frente, quem dera não seja eu, Deus me livre disso, mas ele vai colocar pessoas aqui na frente, pessoas que irão cantar, mas na verdade irão gritar aos olhos de Deus, e a igreja inteira dirá: mas que extensão de voz, assim que ele age. Mas aos olhos de Deus vai ser gritos. Também vai haver tambores e baterias. Eu não falei isso, estou lendo. E a senhora White, ela também não tinha preconceito com tambores e baterias, mas o anjo falou para ela, escreveu: será estranho, nos últimos dias, antes de fechar a porta da graça na igreja adventista do sétimo dia, tambores e baterias. Mas a igreja inteira escuta, e todos os cantores colocam. Eu só quero lembrar de uma coisa: quantos se salvaram no período de Noé? 8. Quantos no período de Elias não dobraram seus joelhos a Baal? Só 7.000. Na história de Gideão, os 32.000 homens que saíram com ele, quantos que estavam prontos para a batalha? Irmãos, número não quer dizer nada. Deus está falando que tambores e baterias nos últimos dias vão ser estranhos. E isso aqui não é para levantar contendas, é para cada um fazer a sua escolha e a sua decisão, e pelo seu exemplo, os que quiserem ouvir, ou os que quiserem copiar, copiem. Não levante discussões, ouça e aplique pelo poder do Espírito em sua vida. Também haverá dança. A dança na igreja adventista, em alguns países sim, em outros mais ou menos. Irmãos, o inimigo é muito sábio. Ele não vai fazer em todos os países os adventistas dançarem. E nos países em que os adventistas dançarem, ele vai colocar nos nossos corações, dizendo assim: ah, mas é só cultura, isso aí é da civilização deles. Enfim, vamos relevar. Irmãos, eu não estou dizendo para ninguém ser radical e tomar medidas contra movimentações corpóreas e danças, etc. Mas preste atenção às palavras de Deus. E aquele que tem ouvidos, ouça. Também haverá música rítmica. O Senhor Deus, se nós pegamos todo o espírito da profecia e lemos que tipo de música o agrada, nós vamos chegar à conclusão que o Senhor ama música sacra, que Ele dá as diretrizes da música. Mas a senhora White viu em visão que música rítmica, rock, pop rock, jazz, black, forró e muitas outras coisas entrariam em nossa igreja. E ela disse que depois que toda essa mistura de coisas estivesse em nossas músicas, os sentidos dos adventistas do sétimo dia ficarão tão confundidos, e isso será chamado de operação do Espírito Santo. O Espírito Santo nunca se revela por tais métodos. Isso é uma invenção de Satanás. Ele inventa isso para encobrir seus engenhosos métodos, para anular o efeito da pura, da sincera, da elevadora, enobrecedora e santificante verdade para este tempo. A verdade para este tempo não necessita disso para conseguir a conversão de pessoas. Mensagens escolhidas, volume 2, página 36 e 37. E o texto fala por ele mesmo. Irmãos, no final nós bom, valeu a pena as palavras que o irmão disse. O Conjunto Sepultura diz que o rock alcançaria todas as religiões. Em partes ele está errado, porque o rock não alcançará.
O rock alcançou todas as religiões. Eu venho, irmãos, do mundo musical. Antes de me tornar adventista, eu era DJ. E eu sei o que é música sacra e o que não é música sacra. E o rock não vai alcançar. Ele já alcançou todas as religiões. Mas, prossigamos, obrigado pelo comentário, irmão. Mas vamos para o último tópico. Que bom que não tem relógio hoje. Porque se alguém olhar para trás, vai ver sempre uma parede em branco. Mas é o último tópico, daqui a pouco nós vamos para casa. Vamos nos alimentar fisicamente. Mas antes o Senhor quer te dar, me dar alimento espiritual. Porque em verdade esse é o melhor alimento, irmãos. Quando nós estivermos nos alimentando como Moisés, como Cristo e como Elias, 40 dias em jejum vai ser pouco para a gente. Então quem dirá 15 minutos a mais, meia hora, brincadeira. Mas vamos ao último tópico de hoje. Regime alimentar. Por favor, irmãos, prestem muita atenção. O Senhor Deus não insiste neste ponto à toa. Tem um significado, um motivo muito importante para os nossos dias. Deus está procurando levar-nos de volta, passo a passo, a seu desígnio original. Qual é esse desígnio? Que o homem subsista com os produtos naturais da terra. Entre os que estão aguardando a vinda do Senhor, deve a alimentação carnal ser finalmente abandonada. A carne deixará de fazer parte do seu regime alimentar. Devemos ter isto sempre em mente e procurar agir firmemente nesse sentido. Conselho sobre Saúde, página 450. Devem ser vistas maiores reformas entre o povo que pretende, aqueles que pelo menos pretendem estar aguardando o breve aparecimento de Cristo. A reforma de saúde deve realizar uma obra entre o nosso povo que ela ainda não realizou. Há os que devem estar atentos para o perigo de comer carne, pois ainda estão ingerindo a carne de animais, arriscando assim a saúde física, mental e espiritual. Muitos. Quando a Bíblia, o Espírito da Profecia fala muitos, é porque são muitos. Muitos que agora estão apenas meio convertidos no tocante à questão de comer carne, vão se afastar do povo de Deus para nunca mais andar com eles. Review onde era, 27 de maio de 1902. Eu vou fazer uma pequena pausa e aspas aqui. Irmãos, há uma grande heresia dentro da nossa igreja, que vem dos nossos próprios púlpitos, mas é uma heresia cheia de sagacidade e muita astúcia. É uma meia verdade. Muitos destes púlpitos e destes bancos dizem o seguinte: a carne não é ponto de salvação. Isso é mentira? Não. A carne não é e nunca foi ponto de salvação. Mas agora alguém pode me dizer quais são os pontos de salvação? Alguém pode recitá-los? O sábado é ponto de salvação, irmãos? Matar alguém é ponto de salvação? Adultério é ponto de salvação? Adorar ídolos é ponto de salvação? Não é. Porque em verdade nós somos salvos pela fé, pela graça, mediante a fé no Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo crucificado
crucificado, ressurreto e intercedendo por você e por mim é o único ponto de salvação. Mas agora existem os pontos de perdição. A carne é ponto de perdição para você e para mim, porque nós temos luz a respeito da carne. Para os que estão lá fora ela não é, porque eles não têm luz a respeito. Mas nós que temos luz, ela é ponto de perdição. A respeito da música, para nós que temos luz e muita luz, ela é ponto de perdição. Mas a música para os que estão lá fora, que não tem luz alguma, ela não é ponto de perdição. A igreja adventista tem a maior luz que a igreja já recebeu e que o mundo, até os dias de hoje, possui. Então ela tem muito mais pontos de perdição do que qualquer outro povo. A carne não é ponto de salvação, mas ela sempre foi, desde que Deus deu a mensagem sobre ela, e ela será ponto de perdição. Chá, café, fumo e álcool precisam ser apresentados como condescendências pecaminosas. Chá, mate, chá preto. Café, fumo, cerveja, vinho e todas as bebidas alcoólicas não devem ser ingeridos moderadamente, mas devem ser rejeitados. Mensagens escolhidas, volume 3, página 287. Irmãos, se degustar um ou mais pedaços de carne por dia e por semana, é tão prazeroso, mas tão prazeroso para você, a ponto de você deixar de parte os conselhos que Deus nos dá, a ponto de virar as costas para o que Deus está dizendo com tanto amor. Ele entregou isso só para você e para mim. O mundo inteiro está morrendo de câncer, o mundo inteiro está com o alimento apodrecendo em seus estômagos, mas Deus com carinho chegou para você e para mim, filhinhos. O problema do mundo, em grande parte, as doenças em grande parte, é a carne. Deixe de comer a carne. Mas se para você é mais prazeroso comer um ou mais pedaços de carne por dia, por semana, do que ouvir a palavra de Deus, do que ouvir os conselhos de Deus, do que ter o seu corpo limpo, purificado, para receber a plenitude do Espírito. Porque o nosso corpo é um templo do Espírito Santo, e Ele deseja que esse corpo esteja limpo, porque hoje Ele quer habitar em toda a plenitude, irmãos. Ele não habitou em corpo algum na plenitude que Ele vai habitar nos seus servos nesses últimos dias. Isso é a maior bênção que a terra poderia receber, que os seres criados poderiam receber. E Deus está te dizendo e me dizendo: limpe o meu templo, porque eu vou morar em você. Eu vou morar na plenitude do meu amor, na plenitude da minha mansidão, na plenitude do meu domínio próprio. Eu vou morar na plenitude de todos os atributos do caráter de Cristo. Mas limpes. Mas se comer alguns pedaços de carne por dia, por semana, é mais prazeroso do que receber todas essas bênçãos que Deus está te oferecendo e oferecendo. Então, irmãos, eu tenho um conselho para vocês. Se a carne é tão prazerosa, então o conselho que eu tenho para vocês é que vocês comam muita carne. Se ela é mais prazerosa do que fazer a vontade de Deus, do que alegrar o Deus que te ama, que morreu para te salvar e que quer habitar em plenitude em sua vida, se a carne é mais prazerosa do que isso, coma muita carne. Eu vou mais além. Parem de ler a Bíblia também. Parem de ler o Espírito de profecia. Deixe de lado a lição da escola sabatina, porque você está gastando tanto tempo com isso e você não quer ouvir a palavra de Deus. Pegue todo esse tempo que você passava lendo essas coisas e agora aplique-se a comer carne. Porque, irmão, se Deus está dia após dia, ano após ano, dizendo: filho, por favor, para. Filho,
filho, para, está chegando a hora, eu preciso de você, purifique-se, limpe-se, eu não dei a carne para você ficar comendo, eu quero que você coma coisas da terra, os frutos da terra, com amor visíveis para você, por favor, eu vou te ajudar, mas para. Mas se você está ignorando esses conselhos, se você vira as costas para ele, e se você começa agora a agredir aqueles que estão buscando fazer a vontade de Deus, então, irmãos, é melhor você parar com todas essas coisas e começar a se aplicar a comer muita carne, porque o seu galardão vai ser o quê? Carne! Mas não vai ser carne no céu, vai ser carne na terra. Porque Deus vai julgar, irmãos. Deus vai julgar segundo a luz que nós recebemos. E nós recebemos muita luz a respeito da carne. Eu quero terminar com essas palavras. Sabe que a palavra de Deus, ela diz em certo ponto, é uma repreensão, na verdade. Ela diz para os fariseus, o Senhor Jesus fala para os fariseus: olha, vocês são hipócritas. Porque vocês, fariseus, vocês comam um mosquito, mas o camelo vocês estão constantemente. Irmãos, o Senhor Jesus, através da sua célula, Ele não disse que chá preto e café são condescendências pecaminosas, porque eles são escuros ou porque eles são negros. Porque o Senhor Jesus, Ele não é preconceituoso com a cor dos alimentos. Para Ele não importa se o alimento é preto, é branco, é marrom, é verde, é vermelho. Ele não se importa com isso. O Senhor Jesus, Ele deu um conselho para que nós não ingiramos essas coisas. Ele diz que elas são condescendências pecaminosas. Porque o café e o chá preto, eles são drogas estimulantes do sistema nervoso central do seu cérebro. E se você e eu somos adventistas do sétimo dia e temos o Espírito de profecia em nossas mãos, e sabemos que chá mate e café são drogas estimulantes do sistema nervoso central, e continuamos ingerindo chá mate, café em todas as suas qualidades, continuamos, insistimos e persistimos em ingerir chocolate, Coca-Cola, refrigerantes e todos os tipos de drogas que afetam o nosso sistema nervoso central, então você e eu estamos tão pobres. Eu saio essa pregação dizendo, meus irmãos, o que Deus tem me dito há alguns anos e continuará a falar para mim: chegou a hora, e a hora é agora. Deus não está esperando as igrejas lá fora, Deus não está esperando o mundo, porque o mundo está preparado para a marca da besta, e as igrejas que estão lá fora, os fiéis que estão dentro dessas igrejas, eles já se encontram preparados. Deus está esperando o seu povo, Deus está esperando você, Deus está esperando a mim, Deus está esperando que nós despertemos, que nós acordemos, que nós lhe rogamos, supliquemos o Espírito Santo em nossas vidas, porque o Senhor precisa hoje, agora, de um povo que vai revelar o seu caráter ao mundo. E Ele escolheu você, e Ele escolheu a mim, para revelar o amor de Deus ao mundo, e para ser um espetáculo ao universo. Nós estamos no período em que Deus vai levantar os adventistas do sétimo dia, como troféus de ouro em sua mão, para apresentar para o universo inteiro, para a terra e para o inferno, que Deus pode transformar os mais pecadores da história em homens e mulheres, a sua imagem e a sua semelhança. E o último texto do Espírito de Profecia, que está no grande conflito, página 617, diz que aqueles que se converterem, que se arrependerem dos seus pecados, se converterem dentro dessa igreja e entregarem o seu eu nas mãos do Senhor Jesus, eles receberão uma medida tal do Espírito Santo, que literalmente os seus rostos vão brilhar,
e eles vão sair rapidamente por todas as partes deste mundo, com o rosto a resplandecer de santa consagração, e rapidamente eles vão dar a última advertência ao mundo. Milhares se converterão em um único dia, milhões virão a Cristo. Chegou a tua hora, chegou a minha hora, a hora é agora. E eu vou cantar nele, não com a bela voz que a irmã cantou, louvado seja o Senhor pela tua voz. Mas preste atenção nessa letra. E se você deseja que a oração dessa letra se cumpra em sua vida, enquanto eu canto, faça um concerto com Deus. Pensa: Senhor, eu quero, eu não tenho forças, mas eu quero. Ajuda-me na fraqueza e dai-me o teu Santo Espírito. E coloque-se de pé, não porque os demais vão se colocar, se alguém se colocar, mas coloque-se de pé se realmente você quer. E Deus vai ver a sua atitude. E quando orarmos, o céu vai registrar essa cena. E o Senhor vai te perseguir, e vai me perseguir, até que sejamos como Ele quer que nós sejamos. Amém. Vem nos preencher com teu poder e habitar em nosso ser. Vem o nosso rosto iluminar, brilha nossa face a proclamar de toda a tua glória e amor, da santidade do Senhor. Venha nos mostrar que tu és fiel, concede a profecia de Joel. Então os nossos filhos profetizarão, e os velhos sonharão, e o Evangelho proclamarão, milhares de vozes aclamarão. Chegou a hora de se julgar, veio Deus na terra. Babilônia veio a cair, ai daquele que a ela se unir, pois o seu cálice derramará aos que ela adorar, mas ao justo haverá perdão. No sangue do Cordeiro sim a remissão, e na santa cidade poderão entrar, e para sempre adorar. Suplicante está o coração, concede-nos agora a santa unção, para acudir o pecador. Ouve, ó Deus, um clamor, e o exército se formará, tua igreja triunfante aparecerá. Nunca foi visto nada igual, a vitória e honra é o general. Espada da palavra empunhar, sandálias do Evangelho se calçar, capacete se nos dará, e a couraça nos guardará. Adiante deles fogo marchará, o Senhor da glória pelejará. Todos os anjos enviados são, está tão perto a redenção. A palavra empunhar, sandálias do Evangelho se calçar, capacete se nos dará, e a couraça nos guardará. Adiante deles fogo marchará, pois o Senhor da glória pelejará.
todos os anjos enviados são, está tão perto a salvação. Aleluia, aleluia, vem nos preencher com teu poder e habitar em nosso ser. Aleluia, aleluia, vem nos preencher com teu poder e habitar em nosso ser. Amém. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, louvado seja o nome do Senhor, porque nos chamou desde a eternidade para este período da história, Pai. Poderíamos ter nascido em uma outra época, mas o Senhor nos quis aqui. Obrigado, Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, porque o Senhor nos chamou para sermos aqueles que seremos levantados diante do universo como os filhos e filhas de Deus que alcançaram a maturidade espiritual do Senhor Jesus Cristo. Eis aqui o teu exército, a tua igreja militante, fraca e defeituosa do jeito que é, mas nós sabemos que por causa do que Cristo Jesus fez por nós, o Senhor olha para esta terra e repousa os teus olhos sobre esse objeto do teu amor, que é a tua igreja, Pai. Portanto, nós lhe pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo, perdoe as nossas falhas, perdoe os nossos pecados, purifica-nos de todos eles e derrama, meu Pai, abundantemente a chuva do Espírito Santo sobre nós. Conceda-nos as primeiras e as segundas chuvas. Dai-nos todos os frutos do caráter de Cristo por intermédio da chuva temporã e amadureça-os por intermédio da chuva serôdia. Então todos nós, com os nossos rostos iluminados e a resplandecer de santa consagração, sairemos para proclamar para todo o mundo que deve temer a Deus e lhe dar glória, porque chegou a hora do seu juízo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, aceita a nossa oração e conceda-nos todas as bênçãos que precisamos. Amém. Amém. Feliz instante de salve para todos os irmãos.